Boa noite, meus amados irmãos. Que privilégio a gente estar junto mais uma vez nesse tempo de aprendizado, nesse tempo de comunhão, nesse tempo onde Deus fala com a gente, onde a gente entrega ao Senhor também aquilo que está no nosso coração. Essa comunhão, né? A Bíblia chama isso de comunhão com o Senhor, comunhão com os outros, né? Uns com os outros. E a gente tem esse privilégio como igreja, às terças-feiras também, de fazer, assim como fazemos nos domingos, como fazemos nas nossas reuniões discipulares, assim como nós fazemos no nosso culto, gerações, no sábado. Inclusive, eu quero deixar uma palavra para toda a igreja. O culto gerações do sábado é um culto para a igreja inteira, não é só para a mocidade ou para a juventude da nossa igreja. Ele foi adotado esse formato, inclusive mudado o nome, de, vamos dizer assim, reunião da UMP para culto gerações, porque nós abordamos temas que envolvem todas as gerações da igreja. Então eu quero convocar toda a igreja a bloquear sua agenda no sábado à noite. É um culto importante para a igreja, um culto que tem um formato diferente, tem uma forma diferente do nosso culto de domingo tradicional, mas é com a mesma seriedade. O púlpito é ocupado com a seriedade de sempre, enfim. Eu quero convocar todos os irmãos de todas as idades a fazer parte do culto Gerações no sábado à noite. Certo, meus irmãos? Vamos continuar aqui então com a nossa jornada no nosso breve catecismo. Hoje nós vamos abordar a pergunta 7 e 8. E eu confesso para os irmãos que esse é um dos assuntos mais difíceis, mais controversos, no sentido de que surgem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre este assunto. Quando se fala sobre igreja reformada, igreja calvinista, igreja arminianista, né? Esse é o assunto nevrálgico. Esse é o assunto onde mais se há discordâncias, né? Mas a nossa confissão de fé ela é muito bem estruturada na Bíblia e nós procuramos sempre apresentar os argumentos bíblicos para todos aqueles que se opõem, né, a esses pilares da fé reformada. E esse é um dos grandes pilares da nossa fé, que é a soberania de Deus e os decretos de Deus. Então, nós vamos aqui hoje, nesses próximos minutos, explanar, apresentar para os irmãos essa doutrina, apresentar para os irmãos os pilares, os textos bíblicos para isso, né? Logicamente que nós não vamos esgotar esse assunto, né? Os irmãos têm a oportunidade de procurar os líderes da igreja, ou me procurar, mandar no privado alguma dúvida que tiverem, né? E dúvidas sempre existem. Fiquem à vontade. Mas o nosso papel hoje aqui é deixar registrado quais são esses pilares, quais são esses argumentos, o porquê que nós cremos dessa forma. Então a sétima pergunta, ela começa assim, ela é assim. Sétima pergunta, que são os decretos de Deus? A palavra de Deus fala que existem decretos. Os decretos de Deus, eles existem. Então, o que são esses decretos? Né? Então, a resposta do catecismo diz assim, os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Vou repetir a resposta. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Nós não vamos nos ater tanto na pergunta 7, porque nós vamos agora esmiuçar a pergunta 8. E vamos trabalhar esse conceito dos decretos na resposta da pergunta 8, que é uma continuação da pergunta 7. Então, a pergunta 7 é assim, que são os decretos de Deus? A resposta já foi dada. A pergunta 8, como executa Deus os seus decretos? Pronto, então aqui nós vamos caminhar sobre essa pergunta. A resposta do catecismo
é a seguinte: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da previdência. Deus, pela única razão de sua vontade, decretou de forma inalterável tudo quanto acontece. E ainda que ele conheça tudo quanto vai acontecer, ele não ordenou nenhuma dessas coisas por havê-la previsto, mas ordenou-as somente pelo conselho da sua vontade. Existe uma corrente teológica que crê que Deus não definiu o futuro, mas ele previu o futuro. Então é como se todo o futuro, toda a história tivesse descortinada diante dele e ele soube antes de todos o que aconteceria no futuro, né? Nós que cremos num Deus totalmente soberano, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Deus ordenou todas as coisas, né, somente pelo conselho da sua vontade. Ou seja, Deus não descobriu o futuro, ele definiu o futuro. Ele predestinou, ele fez todas as coisas. Então, tudo o que acontece na humanidade está debaixo da vontade de Deus. Em Isaías 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nós meditamos no domingo passado sobre a benignidade, temos meditado, na verdade, né, já algumas semanas, temos falado sobre o coração benigno de Deus. Quando a gente lê um texto como esse, né, faço a paz e crio o mal, nós precisamos crer que este criar o mal, ele faz parte de um coração benigno, que tem a intenção de promover o bem. Tem a intenção de, no final das contas, a paz ser estabelecida. Então esse plano de Deus, ele é absolutamente imutável. De maneira que todas as coisas acontecem no tempo de acordo com a determinação eterna de Deus. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica assustado com as coisas, deu errado aqui essa fórmula, essa receita de bolo, eu vou ter que fazer outro. Não é dessa forma. Todo o propósito desse plano é destinado à glória de Deus e independe da vontade, pensamento ou atos de qualquer criatura, não somente atos humanos, mas de qualquer outra criatura. Então, Satanás, os demônios, os anjos, não têm poder para alterar o destino que foi definido e traçado pelo Senhor. Ninguém. O Senhor é incomparável na sua glória, no poder, na sua majestade. Ele não divide o seu reinado, a sua majestade, com absolutamente ninguém. Então, mas nós temos aqui um paradoxo, né? Nós temos aqui um grande problema diante desse assunto, que são os decretos eternos e a responsabilidade do homem. Nós vamos passar isso bem rapidamente, bem de forma bem resumida, e ao longo das outras reflexões a gente vai tentando tirar as dúvidas com relação a isso. Essa predestinação ou determinação do Senhor, que prévia de todas as coisas, que aconteceu de forma prévia, antes de qualquer uma delas existir, Deus definiu, não tira do homem a responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade depende da existência da lei e de um juiz. E seja um juiz capaz de julgar. Então, a predestinação, a eleição ou a determinação de Deus não tira de Deus o status de juiz, né? De o grande legislador. A lei de Deus, ela não é invalidada por causa deste atributo soberano de Deus. A determinação de todas as coisas, ela não tira de nós
a responsabilidade de cumprirmos os mandamentos e a lei de Deus. Salmo capítulo 7, versículo 11, diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Rapaz, apesar de toda a responsabilidade, de todo o decreto, toda a soberania de Deus, nós continuamos ainda a desobedecê-lo e continuamos ainda a ser julgados. Então, os decretos de Deus não tiram de nós a nossa responsabilidade de sermos obedientes. A gente vai daqui a pouco esmiuçar um pouquinho mais isso. Então, toda a ordenação do universo compõe um conjunto de fatos previamente determinados, pelo qual Deus ele realiza o seu plano eterno. Deus tem um propósito definido com referência à existência e destino de tudo o quanto ele criou. O fim de todas as coisas já está definido. A vontade de Deus já está determinada. As ações dos seres criados, eles são livres de acordo com a natureza do homem, mas condicionada, preste bem atenção, o homem é livre, os seres criados são livres de acordo com a natureza do homem, mas condicionadas às causas que nós chamamos de secundárias e contingentes, antes determinadas por Deus, que levarão as criaturas a executar minuciosamente o seu plano eterno. Então a nossa liberdade, ela está condicionada ao cumprimento, né? Ao cumprimento das determinações de Deus. Fica fácil a gente entender dessa forma como nós somos seres livres, mas quando Deus precisa movimentar, prender, vamos dizer assim, tirar-nos da nossa liberdade para que os seus propósitos sejam executados, ele o fará. Assim como ele fez diversas vezes na história bíblica. Em Isaías capítulo 14, no versículo 24, diz: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. É nesse momento que Deus endurece corações, que Deus chama pessoas, que Deus mata pessoas. É nessa hora em que Deus executa os seus decretos. Nenhuma intervenção humana é capaz de impedir o avanço da vontade de Deus, da soberania de Deus. Não existe sombra de variação na vontade de Deus. Nenhum novo ato pode entrar na sua mente, nunca poderá haver mudança nos decretos eternos, nunca. Deus tem um só propósito, um só propósito. Nesse propósito estão todas as coisas e seres pertencentes à eternidade e ao tempo. Os decretos eternos de Deus têm uma ordem lógica e não temporal. Ela independe do tempo. A lógica dos decretos já foi definida, já está definida. Porém, a sua execução no mundo ela é feita no decorrer do tempo pelas obras da providência divina. Está ficando claro? Então nós temos um plano macro, nós temos um plano definido, nós temos coisas, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive a quantidade de pessoas salvas, isso já está definido. E tudo isso é o que rege toda a humanidade. O homem continua livre, mas submetido à vontade de Deus. Em Hebreus 1:3, o autor de Hebreus diz assim: Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus não criou nenhum ser que não esteja dentro do seu controle. Nenhum evento acontece à parte, divorciado do seu plano.
todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Aleluia! Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, Yahvé. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Pelo decreto de Deus, alguns homens e anjos, eles são predestinados para a vida eterna. Todos os textos das Escrituras relativos a esse assunto são referidos a indivíduos que receberam esta ordem, essa predestinação. Portanto, o chamado é individual, né? Este chamado individual, ele faz parte deste decreto. Um povo foi escolhido, uma aliança foi estabelecida e agora ele chama pessoas para fazerem parte desta aliança. Fazer parte deste povo, desta nação. Em Efésios 1, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua soberania, ele nos predestinou. Ele nos predestinou. Os hebreus eram um povo de Deus lá no Velho Testamento, mas entre todo esse povo seriam chamados alguns para esta salvação. Da mesma forma, após o Novo Testamento, entre todos os cristãos nominais existentes, Deus irá chamar este ou aquele cristão. O chamado, ele é individual. Diante de toda a multidão, Jesus fala aos discípulos: a porta é estreita. Muitos vêm pelos milagres, muitos vêm por causa da comunhão, que é muito bom estar em comunhão numa família, mas poucos são os que de fato receberam o impacto da presença do Senhor e por ele vivem. Essa é a marca do eleito. A marca do eleito é abandonar, largar absolutamente tudo para viver o que Cristo tem, sem negociar, sem barganhar com Deus. Então aquele que Deus chama, vive inteiramente para ele. O atual povo de Cristo não tem nenhuma vinculação coletiva com qualquer nação ou denominação religiosa. São indivíduos de qualquer condição social ou denominação. Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. Predestinado, chamado. Quem que ele chama? Os que foram predestinados. E aos que chamou, a estes também justificou. Quem é que foi justificado? Todos? Não. Aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram chamados, estes também foram justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou. Está muito claro. O caso de Jacó e Esaú é um caso típico, clássico, né, deste assunto. Antes mesmo do nascimento, eram indivíduos. Jacó, amado por Deus, Esaú, rejeitado por Deus, ambos de forma claramente pré-ordenada. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 9, versículos 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Em Romanos capítulo 9, no 13, o Sam Storm, ele faz um comentário sobre esse versículo, que ele diz assim: amar e odiar não são emoções que Deus sente, pois Deus é imutável e impassional, mas ações que ele executa. Amar e odiar não é um sentimento. Não é um sentimento. É uma ação. É um verbo. Então Deus não
condena ninguém porque ele sente um ódio. Não, ele condena porque a lei foi rejeitada, porque a sua soberana vontade definiu dessa forma. Assim como nós, os eleitos, nós não fomos eleitos por Deus porque Deus sentiu um sentimento por nós bondoso. Não, ele nos predestinou para cumprirmos um propósito, é uma ação passional, né? Impassional. É uma ação que Deus executa. Os anjos estão incluídos nesse decreto da eleição também. No verso abaixo, que nós vamos ler, né, na carta, a carta a Timóteo, Paulo fala de anjos eleitos. Consequentemente, os que caíram foram reprovados por Deus. 1 Timóteo 5, versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Jesus decreta a mesma distinção final de perdição eterna tanto a falsos religiosos que falam em seu nome, como também aos anjos caídos. Então não ache que a eleição de Deus ela cabe somente ao homem, mas a todos os seres que estão debaixo da soberania de Deus. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Já foi determinado. Essa questão da responsabilidade é um assunto muito nevrálgico, né? Muito limítrofe, é muito fina ali a sintonia de entendimento com relação a isso. Aqueles que foram reprovados, os anjos e os homens, né, pré-ordenados à impiedade, possuem responsabilidade pelos seus atos e respondem individualmente por cada um deles, embora não lhes reste outra opção, como exatamente aconteceu com Judas Iscariotes. Queridos, eu não quero de forma nenhuma dizer aqui que esse assunto é fácil. Nós reconhecemos a tensão que existe entre esses dois assuntos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ela existe. Mas nós também não podemos descartar o que o texto está falando. Porque é de difícil compreensão, nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim, então isso não existe. A gente não pode escolher o texto. O texto de João capítulo 17, versículo 12, diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Judas, ele estava submetido, subordinado à vontade de Deus. Não tinha o que Judas fazer. Judas cumpriu o propósito de Deus, a profecia que existia sobre ele. Assim como João Batista, voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Não existia a possibilidade de João Batista sair deste decreto, existia uma profecia, assim como Cristo. Cristo não tinha como, por causa do decreto de Deus, abortar o plano de salvação de Deus para a humanidade. Não existia essa possibilidade. Então, os decretos de Deus, tanto para o bem quanto para o mal, aos olhos dos homens, são definidos e são executados pelo Senhor. A gente vincula muito isso ao mal, à perdição das pessoas, mas que alegria no nosso coração quando nós entendemos que no meio de tanta gente, de uma multidão enorme, Deus me amou. Deus me chamou. Que privilégio! Que privilégio! Deus é o Criador e doador da vida. Cada ser humano que nasce foi concebido de acordo com a determinação divina. Assim se processa continuamente a história da humanidade, até se completar o número total dos eleitos e dos reprovados, quando a história chega ao fim. Esses homens e anjos, né, assim predestinados, são particular e imutavelmente designados.
O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. Tiago capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Tiago diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse número determinado já existe. Nós não sabemos que número é esse. A Bíblia aponta alguns outros números, mas nós podemos interpretá-los de forma literal. Eles são simbólicos. Deus, ele, portanto, conhece o número exato de seres humanos que traria à existência, e destes, a soma completa dos eleitos. Ele já sabe tudo. Somente Deus conhece os seus filhos. Ninguém consegue imaginar o número desses eleitos. Assim como a volta do Filho, só Deus sabe, só Deus sabe o número desses eleitos. Jesus nos diz que o rebanho é pequeno, que a porta é estreita, sugerindo um número de eleitos bem menor que os reprovados. Isso também só pode auferir dos remanescentes do Velho Testamento. São sempre muito menores que o povo em geral. Daquele povo enorme de Israel, os hebreus, poucos foram salvos. Poucos foram os que foram justificados pela sua fé. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, também conservei em Israel 7.000. É uma palavra de Jesus, de Deus a Elias. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, Deus deixa muito claro que dentro de toda aquela confusão que existia em Israel, na perseguição de Jezabel e do rei Acabe contra os profetas, que desesperou o profeta Elias, Deus disse assim: ei, eu conservei em Israel 7.000. É um número literal? Não, é um número perfeito. É um número grande, é um número que Deus está dizendo para Elias assim, é o suficiente para cumprir o meu propósito. 7.000 Elias existem em Israel. 7.000. E eu conservei, eu preservei. A vontade soberana de Deus é maravilhosa. Outro número que aparece na Bíblia são os 144.000 lá do livro de Apocalipse. Né? Esse número, evidentemente, ele é simbólico, conforme o múltiplo dos números da perfeição, que é evidenciado, que é trazido através da Cabala judaica, que é o número 12. A Cabala judaica ela traz um outro número especial, um número também perfeito, que é o número 12. Então esses 144.000, ele é múltiplo do número da perfeição. 12 vezes 12 vezes 1.000, 144.000. Este é um número que representa os eleitos, que não serão obrigatoriamente judeus, né? E serão inumeráveis. O que é o sentimento deste... o que este número traz para nós? Que Deus tem um número exato de pessoas que ele já determinou. Apocalipse 7, capítulo 4. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu em Cristo homens e anjos predestinados para a vida eterna pela sua livre graça. E não por previsão de fé ou de boas obras próprias dessas pessoas como condição para a salvação. Dessa forma, todos os homens salvos em toda a história da humanidade foram salvos em Cristo somente. Todos. Nada procedente do próprio homem contribui para a sua salvação. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: que nos salvou e nos chamou
com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa graça, ela foi dada a nós, a mim e a você, que somos salvos e selados pelo Espírito Santo, antes dos tempos eternos. Então, muitas doutrinas bíblicas estão além da compreensão do homem. Nós admitimos isso com muita humildade. Mas, sendo reveladas pela palavra, demandam credibilidade. Elas são difíceis de entender, mas foram reveladas. Então, o que foi revelado, nós precisamos dar crédito. Nós precisamos crer e não questionar. Além de crer, de dar credibilidade ao que a palavra diz, nós precisamos defender e ser leais a ela. Por mais difícil que seja. Nós estamos aqui, muitas pessoas olham assim, credo, esse pessoal aí reformado, esse pessoal é chato. Esse pessoal defende coisas, duras, difíceis. Sim, nós defendemos e somos leais à soberania de Deus. A Bíblia é a regra de fé para todo cristão e deve ser recebida como a verdade revelada. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Ponto. Ponto. Em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os. Jesus, na sua oração sacerdotal ao Pai, faz um pedido ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus escolheu os seus eleitos lá na eternidade. Nenhum deles ainda existia e nada fizeram para que isso acontecesse. Da mesma forma que um bebê não escolhe os seus pais, muito mais aquele que nasce do Espírito terá a condição de escolher o seu novo nascimento. A vontade de Deus é a razão de todas as coisas. Por esse motivo não é movida por nenhuma outra coisa. Imaginar que Deus escolheu uma pessoa para salvação porque previu que ele seria digno disso é criar uma obrigação para Deus. Nesse caso, para quê? A encarnação. Como é o decreto da salvação? O Pai elege seus filhos na eternidade, o Filho adquire a redenção e o Espírito opera a salvação ao longo de toda a vida do crente regenerado. Eu vou repetir. O Pai elege lá os seus filhos, lá na eternidade. O Filho adquire a redenção, proporciona a redenção a estes filhos, e o Espírito opera a salvação durante a caminhada, ao longo de toda a vida do crente que foi regenerado. Salmo 139, versículos 3 e 4. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aceitar o decreto da eleição não significa que o cristão vai abandonar a sua responsabilidade de perseverar. É simplesmente impossível para aquele que foi justificado por Deus abandonar a sua salvação. É impossível. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O chamado é para fé e arrependimento. Apesar de continuar pecador, o cristão ele passa a andar nos caminhos que Deus preparou para ele. Pois Deus não somente salva, como coloca na vida do pecador regenerado todos os meios necessários para essa salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Existe uma forte distinção entre o propósito eterno de Deus e sua vontade preceituada na Escritura. A vontade de preceito de Deus é que o Evangelho seja pregado a todos os homens, sem distinção. Mas sua vontade efetiva é a salvação
apenas daqueles que foram eleitos. O que Deus tem determinado em seus decretos acontecerá. Essa é a vontade de propósito ou eficiente. Sua vontade de preceito se refere às ordens e proibições que estão constantes, que estão ali registrados na Escritura. A Escritura traz muitos exemplos da vontade de preceito reveladas contraditada pela vontade efetiva de Deus, que prevalece sobre os preceitos bíblicos. Moisés pedirá que Faraó deixe o povo ir. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Mas Deus também diz que ordenará o endurecimento do coração de Faraó. De sorte que Faraó recusará a ordem e deixará o povo ir. Recusará a ordem de deixar o povo ir. Essa última é a vontade efetiva de Deus. Êxodo 4, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo ir. Aqui, em Jesus Cristo, se apresenta a necessidade de Deus entregar seu próprio Filho para executar o plano da salvação. Todavia, foi pecaminoso por os seus executores cumprirem o decreto divino. Em Atos, Lucas expressa o entendimento da soberania de Deus. Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a mão e o teu propósito predeterminaram. Aquelas execuções, elas sujaram as mãos, né? Aqueles que executaram aquela prisão, aquele martírio, sujaram as suas mãos para se rebelarem contra o Altíssimo, somente para provar que a rebelião deles era um serviço nos inescrutáveis planos de Deus, nos insondáveis planos de Deus. Não era da vontade revelada de Deus que eles entregassem Jesus para ser crucificado, mas era a sua vontade de decreto que seu filho fosse entregue para adquirir a redenção do seu povo. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o por mãos iníquas. Por mãos iníquas. Queridos, em certos trechos, a Bíblia apresenta Deus como se arrependendo ou se emocionando com as atitudes dos homens. Trata-se ali de uma linguagem poética e destinada ao entendimento humano. A vontade de Deus, ela não pode ser resistida. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então, em outros trechos, Deus traz destruição, depois convida o povo a arrepender-se. Não se deve confundir as ameaças de Deus feitas ao povo em geral com as promessas de salvação que são feitas aos remanescentes. Esses remanescentes, eles passarão por todas as calamidades impostas, mas no fim, estes remanescentes, escolhidos por Deus, serão salvos. Nós temos, já caminhando para o final, nós temos um endurecimento da nação de Israel, do povo de Israel, que foi definido por Deus. É um decreto de Deus sobre a sua nação, a nação de Israel. E também existe a salvação em Cristo, que também é um outro decreto. O endurecimento de Israel por Deus não é o fim em si mesmo, mas é parte do plano de salvação para todas as nações. No texto de Marcos, Marcos 4, versículo 12, Deus determina que uma condição repreensível
prevaleça, com o fim de alcançar os resultados previstos no seu plano eterno. Então ele age de forma a restringir a realização da mensagem do evangelho aos judeus. Vamos lá para Marcos 4,12? Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Ele está falando ao povo judeu. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Cristo deve viver o cristão ele deve viver pelos preceitos bíblicos. Os decretos eternos pertencem a Deus, Meus amados, nós vemos lá no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos que o povo judeu, ele vive sim uma cegueira, um endurecimento de coração decretado pelo Senhor. São poucos os judeus que têm encontrado a salvação em Cristo Jesus. Mas isso quer dizer que o plano de Deus é a destruição de Israel de forma nenhuma. Tudo isso é visando a redenção desse povo. Tudo isso é visando a eleição dos gentios e depois a salvação do povo de Israel. É só ler lá o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Grave isso no seu coração. Nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Gravou? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Existem coisas que estão além da nossa capacidade de entender. Existem revelações que não foram dadas a nós e nem serão dadas antes da revelação de todas as coisas em Cristo Jesus no seu retorno. Cabe a nós o quê? Nos apegarmos àquilo que foi revelado a nós, a soberania e a responsabilidade humana, e caminharmos em obediência, pedindo ao Senhor um coração benigno, pedindo ao Senhor um coração pacífico. Deus endurece, Deus amolece, Deus salva, Deus condena. E eu louvo a Deus, porque eu posso afirmar que Deus está fazendo uma grande obra em Tomiaçu, trazendo, unindo, reunindo os seus eleitos, aqueles que perseveram, porque Deus os escolheu. Mas aqueles que têm dificuldade de perseverar, o chamado de Deus ainda vale. Se arrependa, volte. Então eu não sou um eleito porque eu ando fraco, eu ando cambaleando. Talvez você esteja dessa forma porque você ainda está apegado a pecados. E a eleição de Deus sobre você fará você vencer. Não desista. Se você é um eleito, você vencerá. Porque Deus assim definiu. Lute com toda a força do Espírito Santo para deixar os seus pecados e, enfim, experimentar aquilo que Deus preparou para todos os seus eleitos. Meus amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Agarrem-se nessa graça, na graça de terem sido escolhidos para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a todas as igrejas fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe seus eleitos. Que Deus abençoe sua aliança. Em nome de Jesus. Amém.